De novo, né, Sheila? De novo, professora. O negócio tá difícil hoje, viu? Ai, Sheila, Sheila. Ué, você não viu nossa última aula? Foi de 40 em 40 minutos. Nessa última aula caiu a internet na minha casa. A Vivo também está uma droga. Tá, eu tô achando que eu vou mudar de operadora. Eu tô tendo muito problema com a Vivo. Muito problema, né? Eu também estou Oscila achando isso. bastante. Meu marido tem a da... Como é que fala? A da Claro, e ele não tem os problemas que eu tô tendo. O meu A cai Claro tá toda hora. boa? É. Também, é claro, comprou tudo, né? Comprou a NET, comprou a Embratel, hoje é tudo deles, né? Ah, Então, tá. a Claro comprou praticamente tudo. Olha. E é horrível, né, gente? É muito ruim isso. A Vivo tá caindo toda hora. Eu vou trocar, então. Vou ver a Claro, né? A proposta da Claro, tudo. Vou estar trocando, porque tá difícil, viu, Porque professora? assim, o que eu tenho percebido, até na outra instituição, eu tenho tido bastante problema. Ontem mesmo eu fiquei um tempão fora do ar, depois eu voltei. Assim, os meus alunos estavam bem e eu não estava. Então, eu falei, então, o problema, com certeza, é a minha internet, né? É a minha rede. Ó, o pessoal tá conseguindo voltar. É o mesmo ID. Não adianta mandar um monte de ID, não. Você pode usar o mesmo, pelo que eu estou vendo aqui. Eu entrei pelo primeiro agora. Pelo primeiro, então, Pelo primeiro. vai entender esse Zoom. Estão agora milionários, né? Com certeza. Olha. Mas está acabando, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, está acabando isso. A plataforma, o Microsoft Teams é muito bom, professora, porque meu filho estuda inglês, ele estuda por essa plataforma. É muito boa. Só que é paga, né? Então, a Microsoft tinha, eu uso, mas ela é paga, né? Um outro lugar que eu também faço parte, mas eles pagam, então a gente não tem problemas. Vocês viram, a gente assistiu a palestra do Áurea semana passada, não tivemos um senão, né? Funcionou direitinho. Eu, pelo menos, não tive nenhum problema aqui, né? Mas O negócio é ter paciência, professora. tem que ter, gente, tem que ter, não adianta. Faz parte, faz parte. Paciência é a alma do negócio. O pessoal tá entrando? Tá, né? Silvana sumiu? E o bom é que está entrando rápido, estou achando que está entrando rápido, não posso nem reclamar. Vamos lá? Vocês estão aí no grupo? Se o pessoal está tendo dificuldade? Não quero começar se o pessoal estiver passando por algum perrengue aí. Não, no grupo ninguém mandou mensagem até agora, não. Ninguém mandou? Então vamos continuar, antes que acabe o nosso tempo. É verdade. Vamos lá. A Kelly está se higienizando. Kelly, você está sendo gravada. Ainda bem. Já quieto. Eu não tenho como fechar isso. Já pensou? Vamos lá. Então, vejam, aqui que eu estava falando desses indicadores de fatores de risco e proteção, eles podem, empresas que não têm nada a ver com a área de saúde, também podem fazer uso, né? Pensando na qualidade de vida dos seus trabalhadores, isso é bem interessante. Então, vejam, também fazendo uso de diferentes indicadores, as empresas conseguem identificar algumas situações até de risco dentro da própria empresa. Então, veja, existem estudos que apontam, por exemplo, que na área de construção civil você tem um volume grande de pessoas alcoólatras, né?
O que ainda é pior é que esse alcoolismo, né, ele é praticado durante o horário de trabalho. Então, durante muito tempo, se tinha muito acidente de trabalho na construção civil. Até que conseguiram o quê? Né? Muitas empresas, eu conheci várias empresas aí do setor, que desenvolviam uma série de palestras, tinha acompanhamento psicológico, enfim, tinha toda uma infraestrutura montada para atender essas pessoas, inclusive os familiares. Né? Então, não era só o trabalhador, mas também os familiares, para que eles também participassem de todo esse processo. Isso é muito interessante. E aí nós temos indicadores de recursos, que é o número de profissionais de saúde por habitantes, número de equipamentos de imagem por habitantes, número de leitos hospitalares por habitantes, gasto federal com saneamento aí com proporção do PIB, valor médio pago por internação hospitalar no SUS. Vejam, isso aqui são dados interessantes que auxiliam e muito, né, o gestor no seu dia a dia em tomadas de decisão. Né? Será que nós temos um número de profissionais da saúde proporcional ao número de habitantes? Né? Seja aí por município, por estado, por cidade, nós temos? Ou não? Estão me ouvindo, crianças? Repete, por favor, eu não entendi. Olha só, estou colocando aqui alguns indicadores de recursos, né? Então, um deles fala aqui número de profissionais de saúde por habitante, né? Então, você deveria ter, existem alguns estudos que você deveria ter. Só um minutinho que eu acho que é o pessoal que não está conseguindo entrar, deixa eu ver. O pessoal não está entrando. Todo mundo entrou pelo primeiro link, né? Sim. Sim, professora. Ô, Jesus. Eu joguei na Mega Sena, tá? Vamos ver. Fiz uma fezinha. Boa sorte, professora. Eu compro o Zoom. Hoje não temos nem o número de leitos suficiente, deixa ver o número de profissionais da saúde, que é dimensionado de acordo com o nível de cuidado de cada setor, né, que o paciente vai ter que receber. Então, eu acho que é muito difícil, esse número de profissionais está bem acertado. Eu vejo. Isso é uma discussão que eu tive com o pessoal da administração, né, de outro curso. Muitas empresas questionando, aí quebrando literalmente, e aí colocando a culpa no coronavírus. Né? O coronavírus vai assumir um monte de culpas aí que, coitado, ele não tem. Né? Algumas ele realmente não tem. O que você tem, na verdade, são empresas que vêm rastejando aí ao longo do tempo, com dificuldades financeiras enormes. A economia estava começando, né? Não posso nem falar que estava respirando, mas estava começando a dar alguns sinais de melhoria. E aí veio a questão aí do coronavírus, essa questão do isolamento. E aí as empresas que estavam, muitas empresas que já estavam ruins, na verdade, essa situação foi só o quê? A pá de cal que faltava. Essa é a verdade. Só a cereja do bolo, o coronavírus Só foi a só a cereja cereja. do bolo. Então, vamos pegar também no âmbito da saúde. Uma série de problemas que são recorrentes e que não se resolve ao longo dos anos, num momento como esse, ele só se agrava. Né? Então, a culpa não é do que está acontecendo só agora. Na verdade, a gente já não estava nem preparado, né, para atender as demandas do dia a dia, ainda mais com uma situação como essa. Então, isso é uma coisa para se rever.
Então, porque é recorrente, não é possível que não haja uma gestão que consiga melhorar algumas coisas, né? E a gente vê claramente, peraí, gente, o pessoal brigando aqui, tem alguma coisa acontecendo. Deixe-me ver. Ai, Jesus, gente. Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o ID. Desculpa, gente. Aqui a gente tem que assoviar e chupar cana. Vamos lá. Então, voltando. Culpar o que está a situação de hoje, claro que a situação de hoje trouxe outras demandas, mas penalizar o vírus por todos os problemas que estão acontecendo por conta de empresas que estão quebrando, pessoas que estão perdendo emprego, tem que tomar um cuidado com relação a isso, porque muitos empregos também estão sendo gerados, isso ninguém comenta, né? Novos modelos de negócio estão sendo criados e também ninguém comenta. Então, as pessoas gostam de colocar sempre sob a perspectiva do caos, né? Porque quanto pior, melhor. E não é por aí, né? Eles estão transformando questões políticas aí, que acabam refletindo na economia, então, é tomar cuidado com algumas coisas que são colocadas, né? Tem geração de empregos, tem setores que cresceram, tem setores que contrataram, então há que tomar cuidado com relação a isso, né? Então, a gente tem um lado negro aí, uma situação complicada, mas a gente também tem coisas acontecendo que são positivas para o mercado, tá? Então, alguns indicadores que eu acho interessante aqui, por exemplo, alguns equipamentos, né? Então, de acordo com as demandas, né, que o hospital ou uma clínica atende, será que ela tem um número de equipamentos suficiente para atender a todas essas demandas? Olha, a gente não tem. Normalmente a resposta é: nós não temos, né? Falta. Mas não tem nada. Para onde que vai o investimento, né? Todo o dinheiro que é destinado aos hospitais públicos? Né? Isso é uma questão para se pensar, né? Não vamos fazer aqui nenhum debate a respeito disso, mas algumas coisas vão ser pensadas. Será que todo o dinheiro que vai é de fato investido naquilo que é preciso? Né? Será que as prioridades, né, são outras? Professora, Às vezes os gestores não sabem. Sim, pode falar. a prova disso é algumas capitais que estão em colapso já, porque tinha uma escassez já bem grande antes da pandemia de leitos de UTI, de leitos básicos até mesmo. E com a pandemia, com a chegada de fato de tudo isso, foi instaurado o caos. Infelizmente, é esse momento que nós temos que tirar como lição do que fazer para que isso não volte a acontecer, né? Que possamos de fato agir para que isso seja revertido em ações para o futuro, né? Para que sirva de prevenção, de medida preventiva para muitas coisas, né? Eu também acho que sairão aí indicadores interessantes de tudo isso que a gente está vivendo, mostrar que muita coisa piorou, porque já não existia uma infraestrutura, né? Já não tinha um mínimo de infraestrutura, já não tinha um mínimo de funcionários, não tinha um mínimo de equipamentos, enfim, já havia um déficit, né? De modo geral, nesses hospitais, nesses postos de atendimento, enfim. Então, só agravou, mas não foi o responsável, ele só... Na verdade,
O que está acontecendo é, assim, muitos hospitais, em muitas regiões, estão tendo uma visibilidade da precariedade, né, dos investimentos que são feitos na área da saúde. Não quer dizer que dinheiro não é mandado, porque não é possível, gente. A gente acompanha, é muito dinheiro. Né? Não estou dizendo que ele é o suficiente, mas não é possível ver o nível de degradação de alguns hospitais por esse Brasil afora. Não dá. E hospitais que foram construídos e nem sequer foram inaugurados, equipamentos abandonados, né? Novos. Imagina no dia que colocar, aquilo nem vai funcionar mais. Então, assim, vocês, como gestores, têm que ter essa visão, tem que ter uma visão crítica, não é aquela coisa paternalista. Não, né? Não, a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico com relação a essas coisas. É a mesma coisa. Todos nós aqui ganhamos X. Se eu perguntar para vocês, para cada um de vocês, se isso é o suficiente, vocês vão falar, não, eu gostaria de ganhar mais, não é? Todos nós gostaríamos de ganhar mais, gostaríamos de ter outros gastos, né? Além daqueles que a gente já está acostumado. A gente gostaria de fazer outros investimentos, especialmente em entretenimento. Muito bem. A gente não consegue, tá? Agora, é a mesma coisa numa empresa. Ora, a empresa ganha X. Tudo bem que ela pode ter custos extras, às vezes tem momentos que você vai ter mais demanda, outras questões que acabam aí refletindo num custo a mais. Mas se você tem, né, a sua empresa redondinha, né, tudo ali bonitinho, controlado, bem administrado, né, essas demandas extras você consegue equilibrar de alguma forma. Agora, se ele não tem nenhum tipo de controle, aí a coisa fica difícil. Tá? Então, o que a gente vê aí, eu acho que essa doença está dando uma visibilidade maior de como está, né, como estão alguns hospitais pelo Brasil afora. Né? Que aí sim, deveria ter uma intervenção para saber o que está acontecendo, porque é lastimável. O que está acontecendo em Manaus é desumano. Eu acho desumano. Tá? Então, vamos lá. O próximo aqui, que seria o nosso último indicador, que a gente chama de indicador de cobertura. Né? Número de consultas médicas por habitantes, cobertura de consultas pré-natal, proporção de partos cesáreos, proporção da população, né, coberta aí por planos de saúde, cobertura de consultas pré-natal, proporção da população que refere ter consultado o médico nos últimos meses. Isso aqui é sensacional, especialmente, quer dizer, na verdade, para várias situações. Então, vejam, uma das coisas que, com certeza, ninguém precisa aí escrever um livro sobre o assunto, que o número de atendimentos no SUS vai aumentar e vai aumentar muito. Né? Não estou falando aí por conta do vírus, não é isso. Porque uma parte interessante da população perdeu o emprego. Perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde. Perdeu o plano de saúde, vai para onde? Para o SUS. Tá? Isso é fato. Então, de tabela, aí a gente já vai ter, por conta de tudo isso, com toda certeza, um número ainda maior de pessoas procurando o SUS por terem perdido aí os seus planos de saúde. Né? Se já não está dando conta com o que tem, né? Imagina mais pessoas aí, algumas centenas de milhares de pessoas buscando o SUS. Mais um caos. Né? Outra coisa curiosa, né? Como é que é o número, né, de consultas médicas por habitante? Será que a gente consegue fazer um número de consultas interessantes? O que se prega, né, na teoria? Seria o quê? A medicina preventiva. Vocês acham que o Brasil tem condições de fazer isso? De trabalhar com medicina preventiva?
Sim, Tem? eu acredito que sim, professora. Porque a corretiva ela vem justamente para que não se perca tanto valores depois, tentando remediar o que poderia ter sido prevenido, né? O que é possível de prevenção, na verdade. Mas vocês acham, como é que é Eu o vi um nível caso. da prevenção no Brasil? Porque assim, eu não consigo, ver números interessantes com relação a isso. Porque, veja, eu vou ao médico, já existe aí uma demora razoável. Vamos pensar no atendimento público, tá? Já existe uma demora razoável para você conseguir uma consulta. Consigo a consulta, tem que fazer os exames, né? Em que momento eu vou fazer esses exames? Muitas vezes pode demandar mais um tempo aí, né? Então, vejo, entre às vezes a consulta, fazer os exames e a obtenção desse resultado para levar até o médico, quanto tempo acabou se passando? Vocês acham que funciona? Então, professora, eu acho que é assim, né? Se a gente for olhar no particular, entre passar numa consulta, fazer todos os exames e voltar no retorno, eu acredito que nem em 15 dias todos conseguem, porque não tem agenda. E dentro das UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde, que fazem esse serviço preventivo, você fazer uma consulta, fazer os exames e voltar no teu retorno dessa consulta, né, a gente também não consegue fazer isso em 15, 20 dias. Vai fazer ali em pelo menos 90 dias, dentro dos 90 didias. Né? Demora-se um tempo? Demora, mas o serviço em si, a intenção de se fazer, tem, né, e está disponível. Agora tem que esperar a fila porque tem demanda. Então, a questão é, conseguimos fazer esse tipo de prevenção? Conseguimos, só que demanda um tempo. Né? Se esse tempo é adequado ou não, aí já é uma outra situação. Porque a gente tem um outro elemento também importante e que pode também gerar uma pesquisa interessante, com relação à cultura do brasileiro. O brasileiro tem a cultura, né, de pensar em medicina preventiva, né? Faz parte da nossa cultura. Muitas vezes, essa medicina preventiva, ela acontece aonde? Em que eu vi em algumas empresas, que é cobrado, né, anualmente alguns exames só dos grandes executivos, né, isso é obrigatório, são obrigados a fazer aí uma bateria de exames, né, anualmente. Né, não da peãozada. A peãozada é aquele exame periódico. E dependendo da empresa, o exame periódico e nada é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Né? Tem algumas empresas aí que você chega, já está pronto uma declaração do médico de que você está apto a trabalhar. Ele não te pede absolutamente um único exame. Né? Ele pergunta se você está bem. Ora, se eu estou bem, eu não sei. Né? Então, haveria necessidade de ter aí um mínimo de exames. Então, eu percebo que é também uma questão cultural. Né? Acho que as pessoas não têm essa cultura, esse hábito de fazer medicina preventiva. Por isso, das campanhas que o governo faz, por exemplo, que eu acho super legais, eu acho interessante, e a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, desde que essas campanhas começaram, já existem indicadores sobre isso, né, do aumento de pessoas que já buscam periodicamente, né, médicos para fazer os seus exames anuais, né? Então, seja ginecológico, câncer de mama, câncer de próstata. Então, a gente vê que, na verdade, há necessidade de se trabalhar essa questão da cultura, né, dentro do país, essas pessoas terem essa preocupação. Porque vocês que trabalham na área da saúde sabem isso muito melhor do que eu. Muitas doenças, se detectadas, né, em estágio inicial,
poderiam, né, ter cura, ou essa pessoa poderia ter uma sobrevida, enfim. Mas, na maioria das vezes, as pessoas vão o quê? Já no bico do corvo. Mas por quê? Também é questão da cultura, não é só do serviço que é disponibilizado, né? Muitas vezes você até tem um serviço, mas ele não é utilizado de forma adequada pela população. Então, isso já cabe a um estudo bem interessante. Outra coisa que eu acho legal aqui, e que é legal a gente ter esse indicador, né? Quantas pessoas, né? Então, aqui a proporção da população que consulta, né, um médico nos últimos 12 meses, né? Isso é interessante. Então, quando uma pessoa vai no hospital, é muito legal, claro, não em estado grave, mas em que ela possa aí disponibilizar um tempo para fazer pesquisas, a gente pode levantar muitas informações, né, muitos dados, na verdade, interessantes sobre os pacientes que nos procuram diariamente e que podem, de alguma forma, contribuir na melhoria do planejamento, da qualidade dos serviços que vão ser prestados, até dimensionar pessoas, equipamentos. Então, são informações interessantes que se pode obter através desses indicadores. Tá? Perguntas? Não. Nenhuma. Na verdade, é uma colocação em relação à prevenção, né? Tanto tem se falado de sintomas de coronavírus, e o meu filho, ele está no hospital de campanha do AMB, e ele relata que às vezes os casos chegam, né, que são encaminhados, porque não são recebidos diretamente lá, mas alguns dos sintomas você percebe que a pessoa fica persistindo em casa e não ir, ou melhor, resistindo e não ir, né? Então, quanto mais tempo demora para ir, mais se agrava. A coisa fica mais feia, digamos assim. Então, eu soube de um caso de um vizinho aqui hoje, que ele deixou para ir na última hora e ele parou na mesa lá. Os médicos foram muito bons que conseguiram reanimá-lo. Mas, assim, deixou para a última hora. Então, assim, a prevenção ainda é o melhor remédio, mas, infelizmente, existem aqueles, claro, que não estão levando a sério, mas existem aqueles que estão bem temerosos em ir buscar socorro, porque acham que podem não voltar mais. Mas esse tempo de espera para que piore os sintomas, digamos assim, é o que tem acarretado em muitos óbitos, né, de uma certa forma, né? E tem uma coisa, né? A gente está numa guerra, na verdade, política, né, que acaba aí afetando algumas decisões que vão ser tomadas. Então, veja, com relação ao isolamento, você anda por alguns lugares da cidade que parece que nada está acontecendo, né? Filas de banco, as pessoas uma grudada na outra, sem utilização de máscara, sem manter distanciamento. Enfim, as pessoas acham que estão de férias. Tem gente que acha que está de férias, né? Então, elas aproveitam o seu tempo livre, né, para andar, para perambular pelas ruas, né? Isso gente, aquele negócio que acontece com o outro não acontece comigo, né? Até a hora que acontece. Vejo aí um número, né, assustador em 24 horas quantas pessoas morreram, né? A gente já se equiparou com a China. Então, é assustador. As pessoas não têm medo, eu tenho. Quinta-feira da semana passada, nós fomos até o supermercado, porque quando vai pegar muita coisa assim, a gente tenta ir em 2 para ir rápido, para justamente não ficar muito tempo exposto. E aí é tudo prevenido, né? E é impressionante a quantidade de bebidas alcoólicas que as pessoas estão levando para casa, assim. Todos os dias, se você der uma olhada assim daqui da sacada de casa, às vezes dá para ver, todos os dias tem alguém indo e voltando com a sacolinha lá da cervejinha. E, assim, impressionante, quer dizer. E como é que fica se de repente alguém tiver uma complicação por conta de álcool, digamos assim?
Porque aqui no município a referência para os casos mais graves já está lotado. A gente tem que torcer para as pessoas começarem a ter um pouco mais de consciência, né? Se não tiver isso, gente, ninguém pode te obrigar a ficar dentro de casa. E aí é com cada um, né? Aí é com cada um. Então, vamos lá. Mas é que as pessoas, elas observam os noticiários, aí, por exemplo, como o caso do AMB. Temos 1.400 leitos novos. Eu Só que posso eles não se falar. dão conta, que é assim, cada leito desse tem capacidade para quantos pacientes no mês, né? Se foram 2 pacientes que vão ter, vamos supor que vai ser positivo o resultado, ele vai sobreviver. Vai ser 15 dias para cada um. Então, são 2 pacientes por mês cada leito desse. E olha o tamanho da nossa população. E as pessoas não se dão conta disso. Não sabe. Né? Fala, vocês estão em São Paulo tem recurso. Né? Na cidadezinha que eu tenho, que é menos de 100 mil habitantes, não tem nenhum leito. Concordo. Mas eles estão completamente equivocados quando fala que esse número de leitos é suficiente e eles não sabem da rotatividade desses leitos. E falando em indicadores, taxa de ocupação, taxa de rotatividade é muito importante agora nesse momento. Sim, porque o pessoal não sabe o tempo médio que cada pessoa fica lá dentro. Então, ela pode ficar 15 dias, ou ela pode ficar 30. Né? Você não sabe quanto tempo. Então, as pessoas têm uma dificuldade de fazer um cálculozinho básico. E a impressão que você tem bem errônea, bem colocado, Luiz, em relação à rotatividade, à taxa de ocupação, é que as pessoas estão imaginando, tem hospital de campanha, então dá para todo mundo, mas não dá. Não dá, porque se todos realmente adquirirem esse vírus assim, em um momento muito curto, vai parar. E tem Imagina muitos só, profissionais no nosso que município não estão aguentando e estão pedindo demissão, porque estão se sentindo muito pressionados. Isso aí é uma outra situação que muitos profissionais, principalmente da parte da enfermagem, quando começa a lidar com o Covid, não consegue suportar. E aí fica pensando neles, na família, em quem eles podem contaminar ou se contaminar, isso aí dá um viés muito negativo, né? Hoje, no nosso município, a taxa de ocupação está chegando próximo dos 80%, 81%. Isso aí é um número bem expressivo, é importante. Né? Isso aí daqui para frente começa a ficar insustentável. E a tendência, pelos dados aí, é aumentar. Né? A gente ainda não chegou no pico. Né? Então, eu acho que muita gente acha que está de férias. Né? Se não fosse, por exemplo, o prefeito de Santos proibir andar na praia, entrar na água, né? O pessoal estaria lá tomando sol, uma caipirinha, né? Nem aí com a hora. Santos, eles estão... Santos já chegou no limite. Santos, o negócio está assustador. Né? Guarujá não deixa ninguém entrar se não for do lugar. Já manda de volta. Então, a coisa está ficando feia. Eu venho fazendo um acompanhamento diário nas unidades que eu acompanho lá no serviço, e aí a gente coloca caso a caso todos os dias, igual como passa no noticiário, para a gente ver a curva, se está dando pico, né? Se já passou do pico, se começou a descer os números de casos. E aí eu estava olhando do intervalo ali de início de março até hoje, eu vi que deu um pico muito alto no início. Aí depois começou a se manter. Né? Isso é uma análise vertical. Uhum. Aí eu falei, mas se eu fizer um agrupamento das semanas, né? Vamos somar o número de casos que tem de 7 em 7 dias. Aí ele acompanhou o pico, deu um platô, e agora das 3 últimas semanas para cá, vem numa ascendente, vem subindo. Então, indica que depois do pronunciamento, que foi por volta ali do dia 8/4 a 11/4, né, que o nosso presidente falou alguma coisa criticando o isolamento social, Sim. veio aumentando o número de casos nessas unidades, mais que dobrando da terceira semana que eu notei a alta até a última semana agora, que é a nossa semana que nós estamos. Olha que interessante. Porque o que acontece? Vamos estimular a fazer passeata, vamos fazer isso. Há uma crítica dos governadores de terem promovido aí o isolamento. A preocupação é com a economia, né? O pessoal está quebrando. Ele acha que é pior as pessoas ficarem sem emprego do que morrer, né? Então, assim, eu nem gosto de entrar nessas discussões porque meus cabelos caem, né?
porque eu não consigo entender umas coisas. Eu acho que... Então, mas é que tem um momento de analisar esse pico, né? Sim. Ele não é prospectivo, ele é retrospectivo. A gente tem que ver o momento que começa a cair, né? Só que prevendo que... acompanhando, na verdade, não prevendo, acompanhando. Só que é muito cedo para poder fazer essa mudança agora de flexibilização. Eu Sim. acredito que teria que ter dado mais um tempo, né, para ver o acompanhamento da queda dos casos até chegar num nível, né, que, assim, já entrando Mas num termo muito assim, técnico. com toda certeza, nós não voltamos dia 11 de maio. Mas não voltamos mesmo. Então, mas aí o que acontece? Se a população começa a entrar nesse ritmo de querer ir para a rua, ter mais contato um com o outro, o número de casos sobe. E a gente tem uma chance de uma nova onda e ficar mais tempo depois para poder consertar, né, isso aí. Mas o isolamento, ele ainda é importante. Ele ainda, eu duvido. Você pode ter uma deliberação ou outra para alguns segmentos aí abrirem, mas Professora, a universidade eu acho muito pouco provável que volte. Professora, Pode falar. professora, eu estava conversando com minha prima que trabalha em um hospital e, assim, a minha opinião é a seguinte: nós também tivemos uma aula de cultura organizacional. Sim. Vamos tirar a cultura agora da organização e vamos colocar a cultura nossa do povo brasileiro. Eu estou indo trabalhar já há um bom tempo, fiquei poucos dias em casa e, assim, pode ser político falando ou não, ministro falando ou não, a cultura do povo brasileiro é ir para a rua, é bater perna. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. Vamos apanhar como sociedade para poder aprender e futuramente tirar uma lição disso, né? Então, o isolamento, eu também concordo que deveria ocorrer um pouco mais, né? E as pessoas, assim, ter mais consciência, né? Porque tem pessoas que você vê que realmente não há necessidade de estar na rua em determinado horário. E trabalhar, O acho que problema é muita assim, gente você também está está indo falando de trabalhar cultura, então vamos lá. Você tem e tem um muita gente governador, ainda você tem um aumentando, governador com né? discurso, você tem um prefeito com discurso, governador com discurso. Governador e prefeito estão alinhados, né? Falando aqui em São Paulo. Aí você tem o presidente, né? Que é autoridade máxima. Um fala fica, o outro fala vai. É complicado, gente. Então, não há um alinhamento aí. E as pessoas são muito influenciáveis, né? Aí vejam, hoje, por exemplo, os discursos. O novo ministro da Saúde, estavam todo mundo criticando o Mandetta, ele está só confirmando o que o Mandetta falou, né? Ele não está falando nada diferente. O presidente ontem foi questionado, né, sobre o número de mortes, e ele falou, e daí? Né? E eu com isso? Né? Eu não sou Messias. Então, vejam, a gente está numa sinuca de bico. E tudo isso, claro que reflete no comportamento das pessoas no país. Né? Então, isso aí tem tudo a ver com cultura. Né? professora, aqui em casa, Pode falar. aqui em casa, até segunda ordem, só sai o necessário e com todos os cuidados. Então, eu acho que vale o bom senso também de que os líderes familiares, digamos assim, possam colocar-se nos seus devidos lugares e exercer suas autoridades familiares, digamos assim. Porque na minha mãe, na casa dos meus pais, os meus irmãos, na verdade, baixaram o decreto lá, meus sobrinhos não podem ir, meus pais estão restritos, e há controvérsias lá que eles ficam resmungando, mas assim, a ordem é se sair, vão ficar de castigo. Então, é um momento em que precisa realmente funcionar, né? Esse consenso familiar para que as coisas sejam mais amenizadas, digamos assim. Pessoal, a gente vai ter só mais um minuto, a gente vai cair de novo. Eu só tenho mais 3 slides para fechar, e eu vou pedir uma atividadezinha de indicadores para vocês. Então, se cair, por favor, tentem voltar novamente. Vamos lá. Mas vai cair, tá? De novo. Como que os indicadores de saúde, né, o gestor hospitalar, ele poderá
analisarem a situação atual ou passada, né, de uma população. Então, eu vejo, existem dois tipos de dados, a gente chama de dados primários e dados secundários. Os dados secundários são aqueles que já foram o quê? Polidos, tratados, né? Que você viveu uma situação, vamos pegar